Boa noite, Manaus! Primeiramente, deixa eu agradecer aqui a Coel, né, por confiar num taca-gás para poder palestrar dos produtos, né? E aqui o Vitor vai falar um pouquinho sobre a Coel. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. É a nossa primeira vinda, né? O circuito não poderia ser diferente aqui em Manaus, que é um lugar muito especial para a gente. E, meu Deus do céu, muita gente não parava de entrar. Falei, o que vai virar isso aqui? Não vai caber gente aqui, não. Mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Trouxe o Viana para poder falar um pouquinho aí dos produtos, tá bom? Antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho do que é a Coel, quais são os produtos que é a Coel. Quem nunca viu um produto Coel verdezinho no painel está trabalhando errado, porque não é possível. Então, eu vou falar um pouquinho da Coel. A posição tá boa? Coel para instaladores. A gente sabe que aqui, muitos de vocês, a grande maioria, são instaladores de ar-condicionado e alguns também trabalham com a instalação em sistemas de refrigeração comercial. A Coel tem muito produto na linha de automação, na linha de relé, mas ela também tem muito produto na linha de controlador, focada mais no segmento de refrigeração comercial, que não é instalação de ar-condicionado. Mas, de repente, você técnico, você enxerga um mercado nisso. Você vê que você pode ganhar dinheiro também na instalação em ambientes comerciais. Então, você vai conhecer um pouquinho mais dos produtos, com certeza você vai sair daqui com uma experiência bem legal. A Coel, ao longo de 69 anos, 6 décadas aí, é muito conhecida pelo compromisso, qualidade com os produtos. A gente tem produto que a gente encontra, de repente, 20 anos com a mesma bateria, que a gente já encontrou produtos de 2000, enfim, que não acabam nunca. Então, produtos que têm qualidade, que você vai colocar na sua instalação e não vai precisar se preocupar com mais nada. Então, uma empresa... Hoje, nós somos uma empresa 100% italiana, uma empresa que foi comprada, comprou a Coel. Então, hoje, até na Febrava, a gente recebeu a notícia, somos uma empresa 100% italiana da Ascom Technologic, sediada na Itália, em Vigevano, e ela veio com essa tecnologia dos controladores para refrigeração, tá bom? A gente atua no Brasil e no mundo. A Coel em si, a gente cuida de toda a América Latina. Então, toda a distribuição e produção de produtos na América Latina fica com a Coel. No resto do globo, fica com a Ascom Technologic, que fica na Itália. Então, eles fazem toda essa outra parte de distribuição. A fabricação, aqui dentro da América Latina, fica com a Coel. Nossa linha de produtos. Nós temos programadores horários, temporizadores, relé de nível, relé de proteção, controlador totalizador, controle de processos, controle de temperatura, CLP também, e também transmissores de sinal. Além de outras tecnologias que a gente tem também, controladores por Wi-Fi, que a gente consegue fazer esse tipo de verificação, está saindo no mercado e vai ser muito interessante para você, instalador, conhecer esse produto, porque você consegue enxergar a sua manutenção, você não precisa nem sair do seu escritório para poder enxergar, de repente, uma câmara fria, você consegue resolver o problema do cliente sem ter que sair de casa. Então, essa é a ideia. A gente está vindo com esse lançamento. Na Febrava, a gente lançou esse produto. E a ideia é que, ao decorrer do tempo, de repente, agora no final do ano, no começo do ano que vem, você já consiga ter esse produto na sua mão para colocar na sua instalação. Tá? Então, assim, só para dar um recado, antes do Viana começar a falar mais a fundo dos produtos que a gente selecionou para vocês, a Coel tem tanto produto que, às vezes, é difícil de entender um pouco. Tem muito código, tem muita coisa, você não sabe qual o produto certo para a sua instalação. Então, a gente tem um aplicativo, no final a gente vai ter até um QR Code. Um aplicativo, de repente, você chegou na instalação, não sabe o que tem que fazer, qual que é o produto da Coel que pode te ajudar, coloca no aplicativo, ele vai te informar. De repente, tem um produto que não é da Coel, coloca o código lá, que ele vai te falar o referente Coel, e você, com certeza, vai conseguir terminar a sua instalação sem problema nenhum. Beleza? Vou passar a bola aqui pro Viana. Valeu, gente. Obrigado, viu? Mais uma vez. Beleza? Me mostra como que passa, qual que passa. Do meio. Pronto, agora sim. Primeiro eu estava pegando uma orientação aí aqui como é que passa. E eu já cheguei aqui fazendo uma coisa que é até o que eu vou procurar passar para vocês sobre os produtos, né? Eu gosto de incentivar os profissionais da refrigeração a ter uma mentalidade de crescimento profissional. Só é possível ter esse crescimento quem busca novos conhecimentos. Então, conhecimento transforma. Quanto mais conhecimento, mais poder de fazer serviço em outros equipamentos, crescer profissionalmente e também ter argumentos para poder passar ao seu cliente, é melhor para você. Então, para isso é preciso o quê? Conhecer os produtos que estão disponíveis no mercado que vão solucionar algum tipo de problema. Vão criar alguma solução.
E uma coisa que eu procuro ensinar o pessoal é, tem um problema no equipamento, ou mesmo que não tenha, pense em uma coisa que eu aprendi com a segurança do trabalho, que se chama APR. É Análise Preliminar de Risco. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei logo nisso, porque eu não falei com a minha esposa. Aí eu logo pensei, caramba, eu ensino tanto isso, vou logo botar esse telefone para carregar, porque eu analisei previamente um risco. Se eu não falar com ela depois do evento aqui, meu amigo, aí o risco é certo. Então, eu já tratei de botar para carregar, porque usei a mesma coisa que eu procuro nos equipamentos. Então, eu vou passar aqui os produtos e vocês vão entender como usar essa análise preliminar de risco, só que em um equipamento, em um compressor e assim por diante. Bem, a Coel tem dispositivos para diversas aplicações e aqui nós vamos passar principalmente os principais, os que vocês mais encontram, tanto na parte de ar-condicionado quanto em refrigeração comercial. Tá? No final, a gente vai passar também um site onde vocês podem fazer treinamento com certificado de cada tipo de produto desse. Então, o primeiro é esse aí. Ó. Esse produto eu utilizo e muito na refrigeração comercial. E é um coringão também para climatização. Quem já encontrou relé de tempo em ar-condicionado? Principalmente os equipamentos splitão, self-container e assim por diante. Infelizmente, eu fico até triste quando eu chego no equipamento e eliminam. Eliminam os relés de tempo. Mesmo que seja de outro fabricante, está lá para proteger o compressor. Não, esse negocinho aí não serve para nada, não. Tira isso aí, funciona do mesmo jeito. Funciona. Só que sem proteção. E aí você só consegue passar para o cliente que precisa daquela determinada peça, daquele determinado componente, se você, primeiro, conhecer o equipamento, souber dos riscos que ele corre, e você conhecer a peça que vai eliminar ou minimizar aquele risco. Então, procure conhecer os componentes diversos que temos no mercado, que vocês vão arrumar solução para muitas coisas, Esse relé de tempo, eu sempre ando com ele, porque ele é um coringa. O modelo dele é a EGM. Vocês vão encontrar em muitos outros equipamentos, por exemplo, não vou falar aqui marcas de equipamentos, mas vão encontrar o AEG. O AEG. Só que ele tem um tempo já definido ali, de 15 segundos, 30 segundos, já vão encontrar já definido pelo fabricante. Esse produto, ele tem uma escala de ajuste, que é a seleção ali, ó, seleção da escala. Ele é coringão, primeiro, porque ele tanto retarda a partida de compressor, aí você pode colocar em um equipamento que tem 2 compressores, você pode colocar também em algum outro equipamento, outro tipo de aplicação, num equipamento que tem uma válvula solenoide, às vezes desliga pelo pressostato de baixa, pode usar a função dele que é de pulso. Então, ele tanto é de retardo quanto pulso. Quem aí já pegou algum equipamento que usa relé de pulso? Alguém já precisou resetar algum self splitão? Desarma pelo pressostato de alta, pressostato de baixa, aí tem que ir lá no termostato, desligar, ligar de novo. É porque tem um carinha desse aí, um relé de tempo, que está evitando que o equipamento volte a funcionar, caso tenha algum problema no dispositivo de proteção. Então, você vai ter que verificar o quê? Primeiro as proteções e depois verificar se não é o relé de tempo. Se não tiver, o equipamento vai ficar ciclando e vai quebrar. Piso-teto, rapaz, quem aí já ouviu algum piso-teto aí? Pá, 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 os convencionais, pá, armando e desarmando direto. Por quê? Não tem as peças mínimas de proteção para o compressor, mas quando você consegue adicionar isso no equipamento e indicar para o cliente, você virou um gerador de soluções. Então, por isso que você tem que ter conhecimento, para que você tenha mais argumento e você gere uma solução para o seu cliente. E aí fica muito mais fácil o cliente decidir fazer aquele serviço, adicionar aquela peça, porque você mostrou para ele que sem aquele componente, se não tiver aquela proteção, o prejuízo dele será muito maior. Agora eu dou uma dica. Muitas das vezes você não vai conseguir aplicar na hora da corretiva. Porque o que o cliente quer no momento, quando o equipamento dele está parado, é que só que volte a funcionar. E aí você tem que fazer o quê? Faz o seu orçamento, mas indica para ele uma solução. E aí você já cria um novo serviço. Eu faço muito isso. Eu gero muitos novos serviços para a melhoria do equipamento do cliente.
Então, ele tem a função tanto de pulso como retardo, tem ali de 1 segundo até 1 hora, naquela... Isso aqui tem luz? Tem não. Naquela seleção de escala, então você vai poder selecionar para qualquer tempo desse. Depois que selecionou, vamos dizer que eu quero para retardar a partida do segundo compressor, com termostato, por exemplo, com um estágio só. Aí vou precisar retardar para que os 2 compressores não liguem juntos, né? Então, vou colocar o quê? Um retardo ali de 15 segundos, caso não tenha no termostato. Tá? Agora, eu posso também retardar de 3 minutos, para que não haja ciclagem frequente. E aí eu vou colocar ali na seleção da escala, se eu quero 3 minutos, eu coloco ali em 10 minutos, estão conseguindo enxergar ali? 10 minutos. E no ajuste de cima, eu ajusto o tempo. Agora, ali em cima, do 0 a 10, passou a ser 10 minutos. E eu vou procurar onde é que é 3 minutos, o tempo que eu preciso. Então, ele tem múltiplas escalas para você usar numa infinidade de aplicações, tanto para retardo quanto pulso. Esse aí é um coringão que eu uso sempre. Quem aí já eliminou placa de piso-teto, aquela placa eletrônica no piso-teto, e precisou trocar também a placa da unidade evaporadora por uma placa universal? Já trocaram? Já? Só que aí, quando você não coloca os componentes de proteção, aquele equipamento passou a não ter nada. Só o pressostatozinho ali. Você consegue colocar as mesmas proteções que tinham na placa com peças separadas. E algumas vezes até mais barato do que a própria placa. Até mais barato do que a própria placa. E mais, tem com a vida útil muito maior. Muito maior. Deixa eu passar. Aqui atrás dele eu tenho uma chavezinha, onde você vai selecionar se ele vai ser para retardar ou para pulso. Pulso é ligar ou desligar só por um período bem curto de tempo e voltar ao estágio que ele estava anteriormente. Então, esse produto aqui, vocês vão ter treinamentos, por exemplo, num portal que vamos mostrar no final. Tá? Você consegue até regular e tirar um certificado. Cara, quanto mais conhecimentos eu aprendi de comandos elétricos, eu passei a abrir o leque de equipamentos que eu passei a reparar. Não só refrigeração. Muitas das vezes, eu acabo ganhando melhor em equipamentos que não são de refrigeração do que refrigeração. E reparos elétricos são reparos rápidos. Você usa mais a cabeça do que propriamente a mão para executar o serviço. Então, você ganha mais pelo conhecimento. Então, eu gosto de falar que o pessoal não ganha. Ganha para solucionar problema. Quanto maior o problema, maior vale a sua mão de obra. Então, quer se diferenciar? Procure resolver problemas cada vez maiores, tanto na climatização, quanto na refrigeração e assim por diante. É um passo de cada vez. Vou passar para o próximo produto. Esse aí, a grande maioria já conhece o programador horário. Muitos podem não conhecer esse, que é o BWT40. Ele tem 40 programações para uma aplicação infinita aí de uso, né? Tem também o de 20 configurações, que geralmente o pessoal mais conhece. Esse aí eu já usei até para... Eu trabalhava numa obra, né? Tive que... Isso há muito tempo, mas eu já tinha um conhecimento de elétrica. E fui colocado para poder jogar água na laje. Jogar água na laje o tempo todo, lá perto de casa mesmo. O que eu fiz? Falei, rapaz, tem que passar o dia todo jogando água nessa laje aqui? Fui lá na minha sucata, lá em casa, na oficina, peguei uma bombinha de máquina de lavar, peguei uma solenoide e botei um relé de tempo, para poder ficar jogando água lá na laje o tempo todo. E com isso eu não precisei ficar lá toda hora abrindo a torneira para jogar na laje. Claro que eu não espalhei da mesma forma que eu espalharia se fosse na mão, né? Mas botei lá a mangueira dividida lá em vários pontos e pronto. Ganhei só com conhecimento. É claro que eu não pude sair do local também, né? Não podia estar em casa dormindo e fazendo isso, senão o cara não ia pagar. Então, fiquei lá. Então, esse relé de tempo, esse programador horário, você vai poder utilizar quando você quer alterar o funcionamento de 2 ar-condicionados, por exemplo, ou outras situações. Tá? Ligar a iluminação, é muito utilizado para outras aplicações, fora da refrigeração.